Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso último episódio desta temporada, na qual falamos sobre família. Nós falamos sobre vários aspectos da família, desde a família perfeita, passando pelos problemas que as famílias enfrentam. E hoje, para encerrar essa temporada, nós vamos ver como Jesus vai redimir essa família. Veja, o grande objetivo de Jesus não é só fazer famílias felizes aqui neste mundo de pecado, mas é transformar esse mundo e devolver às famílias aquele plano original que Deus tinha criado. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como Jesus vai fazer isso nesses últimos tempos. Então fica aí comigo, pega a tua Bíblia, pega uma caneta, um papel para você anotar, porque a gente vai começar agora o nosso estudo da palavra. Gente, tá acabando, né? A gente chegou no nosso último episódio dessa temporada. Eu quero realmente agradecer a vocês. Foi uma temporada muito legal, de muita interação. A gente conversou bastante aqui, também fora daqui, né? Então que Deus abençoe vocês, de verdade, que essas alianças e essas decisões que foram feitas aqui ao longo da nossa temporada possam se perpetuar pela eternidade e vocês possam ser, assim, pontinhos de luz na cidade, lá onde vocês moram, e possam transmitir isso para outros casais, né? Eu sempre penso que o cristão, ele não é apenas, ele não está na terra para ter bênçãos, mas para ser bênçãos. Então vocês vão voltar para casa, vocês já tinham muito conteúdo sobre família, já trabalham isso há muito tempo, mas vão voltar com um pouquinho mais de conteúdo. E agora, quem sabe seria interessante vocês escolherem um casal para fazer um discipulado, né? Talvez um casal que está precisando de ajuda. Vamos lá para casa, tomar um açaí e vamos conversar sobre família, e a gente vai transmitindo essas coisas para outras pessoas, tá bom? Vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje? Senhor, nós vamos agora começar a estudar a Tua Palavra sobre esse tema tão importante, que é o retorno de Jesus e a restauração de tudo que há, e nós pedimos que o Senhor nos ajude. Pai, que o Teu Santo Espírito mais uma vez nos ilumine, nos batize para que possamos entender o Teu recado, ouvir a Tua voz através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos estudar hoje sobre esse tema que é a redenção da família. A Bíblia, amigos, ela tem uma estrutura geral muito interessante. A Bíblia é feita de uma era sem pecado, uma era com pecado e uma próxima era sem pecado de novo. Se a gente for dividir nos capítulos da Bíblia, assim, olha, Gênesis 1 e 2, uma era sem pecado. Gênesis 3 até Apocalipse 20, nós temos uma era com pecado. E depois, Apocalipse 21 e 22, nós voltamos a uma era sem pecado. Essas são as três grandes divisões da Bíblia, né? Desse ponto de vista do pecado. E a história da Bíblia, a gente chama de história da redenção, que é como Deus fez, como o pecado desfez e como Deus fará novamente. Então, a Bíblia é um grande arco assim, de uma história que conta de um mundo perfeito, que se tornou imperfeito e que vai ser perfeito de novo. Portanto, as famílias que nós temos hoje, as nossas famílias, elas estão vivendo no que a gente poderia chamar de um grande intervalo. Um grande intervalo entre o quê? Entre o plano original de Deus e o retorno ao plano original de Deus. E nós vivemos nesse intervalo fazendo o quê? Nos preparando para viver naquele plano original de Deus, quando Ele voltar e restaurar tudo. Portanto, o grande objetivo da nossa família não é ser uma família rica, não é ser uma família bem-sucedida, não é ser... Essas coisas podem acontecer, devem acontecer, não tem nenhum problema com isso. Mas o grande objetivo da nossa família é estarmos preparados para quando Jesus voltar, nós estarmos entre os salvos. Antes da gente ir para o texto, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, que no final do Sermão da Montanha, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Aqui, Jesus está falando em uma visão escatológica, né? Ele está falando no Sermão da Montanha, pensando no fim, e ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, no final de tudo, Deus vai separar aqueles que o conheceram daqueles que não o conheceram. Veja que é interessante esse texto, que o que vai definir o salvo no final dos tempos não é aquele que conheceu a Jesus, é aquele que foi conhecido por Jesus. Porque ele diz: eu nunca vos conheci. E conhecer na Bíblia é mais do que saber sobre. Conhecer na Bíblia é se relacionar com. Eu já te dou a palavra, Luísa. Se você for lá em Gênesis capítulo 4, diz que Adão conheceu Eva e eles tiveram Caim. Ou seja, o conhecimento na Bíblia é ter intimidade com. Então, quando Jesus diz assim: afastem-se de mim, vocês, eu nunca conheci vocês, é porque ele está dizendo: vocês não tiveram intimidade comigo. Eram religiosos que não tiveram intimidade com ele e não respeitaram a palavra dele. Pode falar, Luiz. Esse texto também me fala muito sobre que a gente não é salvo pelas nossas obras. Sim, com certeza. Né? Porque existem pessoas que a gente pode olhar, às vezes, até dentro da igreja mesmo, que a gente olha: nossa, são grandes homens de Deus, porque louvam e tudo mais. Só que o que Deus se importa é com o nosso secreto. Sim. Né? O secreto é muito mais definidor do que o público, porque é muito fácil a gente dar uma fingida no público, né? No público todo mundo parece crente, mas no particular o negócio é diferente. E aí eu quero começar com esse texto aqui, Atos capítulo 4, versículo 12. Por quê? Porque nós estamos falando nesse programa sobre salvação das famílias. E lógico, quando a gente fala de salvação da família, a gente está falando de salvação de cada membro da família, porque no final das contas, o pai não pode salvar o filho, a esposa não pode salvar o marido e vice-versa. Cada um precisa se ligar a Deus para receber a salvação, para que a família seja salva juntos. E por isso eu quero Atos capítulo 12, quero ler com você, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é a única porta da salvação? Chama-se Jesus Cristo. Não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu como, o que eu deixo de comer, os lugares que eu frequento ou deixo de frequentar. Essas coisas são importantes. O que eu faço, deixo de fazer, o que eu como, deixo de comer, os lugares que eu frequento. Mas todas essas coisas, elas vêm no processo que a gente chama de santificação, que é um processo posterior ao processo da justificação. Aliás, há 3 processos pelos quais todo salvo passará. O primeiro chama-se justificação. É o momento em que um pecador reconhece que ele é pecador e ele é justificado por Deus, ele é declarado justo. Logo em seguida, imediatamente após o processo de justificação, começa o processo de santificação, que é quando o pecador vai se moldando cada vez mais ao caráter de Cristo. Ele vai conhecendo a Bíblia e vai aplicando a Bíblia na sua vida. E aí vem o comportamento, a mudança de comportamento que muitas vezes a gente precisa ter. Hábitos que são errados, que precisam ser consertados. Isso não acontece no âmbito da justificação, acontece no âmbito da santificação. Ou seja, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Deus. Alguém disse certa vez que a justificação nos tira do pecado e a santificação tira o pecado de nós. Mas há um terceiro processo que acontecerá na volta de Jesus, que é o processo de glorificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando aquele que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, todo salvo passará por esses 3 processos. Os 2 primeiros, a justificação e a santificação, eles vão acontecendo simultaneamente, porque quando eu pecar de novo, eu preciso de ser justificado de novo. Mas o processo de santificação continua acontecendo, e eles vão ali, um ao lado do outro, e o processo de glorificação lá no final. Então, nós somos salvos pela graça de Cristo, salvo pelo sangue de Cristo e não pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas muito bem, tendo em mente que a salvação vem por Cristo, através de Cristo, vamos estudar um pouquinho sobre essa promessa que ele fez, que é a promessa da segunda vinda.
esses primeiros textos eu não coloquei na tela, que eu gostaria que a gente lesse na Bíblia. Vai lá para João, capítulo 14. João, capítulo 14, de 1 a 3. Eu acredito até que você saiba decorado esse texto. Esse é um texto muito importante, uma promessa linda de Jesus. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. João 14, de 1 a 3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa é a promessa de Jesus de que ele viria outra vez. Aqui nós já estamos na parte final do ministério de Jesus. Ele fala isso aqui na quinta-feira, antes da sua crucifixão, porque aqui acontece a Santa Ceia, no capítulo 13. Os discípulos estão angustiados, porque Jesus disse assim: eu vou embora, vou voltar para o céu. E os discípulos estão assim: mas e agora, o que vai acontecer com a gente? Ele diz: calma, não fiquem angustiados. Eu vou, mas eu voltarei. Então ele promete voltar. Agora Jesus, ele deixou alguns sinais de como estaria o mundo antes da volta de Jesus. Porque, veja, Jesus não marcou data. Né? Todas as vezes que os cristãos tentaram marcar data para a volta de Jesus, deu errado. Todas as vezes. Né? Em 1844, um grupo de batistas, né, liderados por Guilherme Miller, eles marcaram a data. Aliás, naquela época, ali, várias pessoas marcaram a data. E houve grande decepção naquela época. Por quê? Porque está escrito na Bíblia: o dia, ninguém sabe. Mas Jesus deixou sinais que nos diriam que estaria próximo da sua volta. E a gente vai ler aqui, Mateus 24, deixa eu ver se eu coloquei, não. Mateus 24, 37 a 39. Abre aí Mateus 24. Mateus 24, 37 a 39. Todo o capítulo 24 é o sermão profético de Jesus, capítulo 25 também. Também Lucas, capítulo 21, ele fala dos sinais. Eu quero ler, por enquanto, só os versículos 37 a 39, que dizem assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus, quando ele está falando dos sinais da volta dele, ele diz assim: uma das características do mundo vai ser que as pessoas não estarão dando atenção para esse aviso. Veja que ele diz assim: vai ser como nos dias de Noé. E o que as pessoas estavam fazendo nos dias de Noé? Vivendo a vida normal. Veja que ele não cita nada de pecaminoso aqui. As pessoas estavam casando-se, dando-se de casamento. Elas estavam vivendo o dia a dia. Só que lá tinha um homem construído uma arca, e toda martelada de Noé dizia assim: ó, vai acontecer o dilúvio, vai acontecer o dilúvio. 120 anos avisando, até que o dilúvio veio e as pessoas não deram atenção e muitos se perderam. Samela, depois Luiz. Pastor, queria até compartilhar e perguntar a sua opinião, né? Aqui também, no capítulo 24 de Mateus, fala da figueira florescer. E nós temos alguns estudos bíblicos, né, que nós tivemos a clareza através do Espírito Santo, que a figueira florescer foi Israel se tornar nação novamente em 1948. Que a figueira floresceu e que novamente Israel se torna nação, e que a palavra de Deus diz que não passará a geração, uma geração, e a geração é de 70, 80 anos, uma geração, segundo a palavra de Deus, né? Que tem um versículo específico que fala sobre isso. Então, Israel completa, né, esse ano, na verdade, 2025, Israel completou 77 anos. E para mim, 77 também é muito importante, assim, né? Eu estou falando de uma revelação pessoal. Mas o que o senhor pensa a respeito da figueira florescer? Se tem referência mesmo a Israel, de não passar uma geração? Testifica no... Existem algumas linhas de interpretação escatológica dos acontecimentos. Uma delas chama-se dispensacionalismo. Essa corrente, ela atribui a Israel um papel profético importante, né?
que seria alguns períodos da terra que nações teriam importância, e no último período, segundo o dispensacionalismo, essa seria o período, a dispensação de Israel. Ele voltaria a ser importante. Mas veja, quando a gente estuda a Bíblia do ponto de vista historicista, a gente percebe que não existe mais ênfase sobre Israel nas profecias da escatologia. Existe uma nação e uma religião que estão dentro das profecias escatológicas. E aí a gente precisa estudar Apocalipse para isso. Até indico, eu fiz uma série inteira sobre as 3 mensagens angélicas, e lá a gente estuda sobre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Apocalipse capítulo 13. A besta que sobe do mar, o catolicismo romano, e a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. Então, assim, do ponto de vista da interpretação historicista, Israel é uma nação como outra qualquer, que precisa de salvação, mas não teria uma ascensão na história final do mundo. Essa é a interpretação historicista, tá? Já passou? Então, passou a vez para o Pedro. Esse assunto, assim, o que eu vejo que é mais relevante é aquilo que Jesus acaba dizendo no capítulo 25, dando a parábola das 10 virgens, né? Uhum. Em que a visão escatológica, ela varia muito, e até às vezes, dentro da mesma denominação, existem visões escatológicas diferentes. Uhum. Mas o núcleo da mensagem de Cristo é que, depois que ele voltar, a porta se fecha. Sim. E não há mais arrependimento. Então, que nós possamos viver como as virgens prudentes, que estavam aguardando a volta dele, guardando o seu azeite. E voltando um pouquinho para falar da questão de Noé, e relacionar com a família, né? Porque Noé é salvo do dilúvio e a sua família é salva junto com ele. Uhum. E isso aponta para a gente a redenção que há na família. Por exemplo, naquele texto de Marcos 5,18, que diz assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E as promessas que Deus tem através do testemunho do crente dentro de sua família. Como a gente viu no episódio anterior, né? A questão do testemunho, por exemplo, do marido ou da esposa que santifica o lar, e através deles o resto da família pode ser encontrado. Exatamente. Veja, você falou uma coisa interessante que eu não tinha mencionado sobre Noé. Se você olhar para Noé assim, você tem a tentação de dizer assim, foi um evangelista fracassado, né? Porque ele pregou 120 anos e se salvaram 8 pessoas, né? Pelo menos ali na arca. Pode ser que outras pessoas tenham aceitado a mensagem e morrido antes do dilúvio. Mas Noé foi um evangelista altamente bem-sucedido. Sabe por quê? Porque ele salvou toda a sua família. Veja, eu sou pastor, né? E se eu pregar e levar muitas pessoas para Jesus, e muitas pessoas forem salvas através da minha pregação, e minha família se perdeu, eu fui o mais fracassado do mundo, né? Então, Jesus, ele fala dessa questão de Noé, mas o foco aqui é o seguinte: quando Jesus voltar, muita gente, mesmo sabendo da mensagem, vai estar fazendo sua vida corriqueira, não vai estar dando atenção. Vamos lá para Lucas 17, 28 a 30. Lucas 17, 28 a 30. Lucas 17 diz assim, 28 a 30. O mesmo aconteceu, Lucas 17, 28 a 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aqui, de novo, Jesus faz uma menção a uma história do Antigo Testamento e o princípio é o mesmo. Você lembra da história? Ló saiu avisando na cidade, os anjos estão dizendo que vai descer fogo. E o que as pessoas continuaram fazendo? Comprando, vendendo, vivendo, edificando e tal, até que o dia que desceu os fogo e pegou todo mundo de surpresa. Então, a ideia aqui de Jesus é que no período que antecederia a sua volta, muita gente saberia da mensagem da volta de Jesus, mas não daria atenção, não viveria em função disso. E vejam, amigos, o cristão, ele vive nessa terra em função da terra por vir. É por isso que a gente está mais interessado no que Jesus vai nos oferecer quando Ele voltar, do que exatamente no que Ele pode nos oferecer agora. Por quê? Porque se eu não tiver riquezas aqui, a minha maior riqueza está guardada lá no futuro, quando Jesus voltar. Então a gente precisa dar atenção a isso. Mas vamos lá.
O que os anjos disseram sobre a segunda vinda de Cristo? Atos capítulo 1. Aqui tem a forma como Jesus vai voltar. Atos capítulo 1. Atos foi escrito por Lucas também, né? O mesmo escritor do Evangelho. E Atos 1, 10 e 11. Diz assim: E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, a gente até agora viu que a volta de Jesus vai ser de surpresa, a gente não vai saber a data, a hora, por isso que a gente tem que estar preparado todos os dias, e ela vai ser visível. Do mesmo jeito que as pessoas viram Jesus indo, as pessoas verão Jesus vindo. Não vai ser secreto. Não vai ser, como algumas religiões dizem, não, ele já voltou em 1929. Não, ele vai voltar secreto, vai desaparecer, né? Vai estar lá. Esses dias eu estava dirigindo e vi assim no para-choque do caminhão. Em caso de arrebatamento, esse caminhão ficará desgovernado, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que vai ser audível, visível, todo olho o verá. E como é que Jesus descreveu essa sua volta? Vamos lá para as palavras de Jesus de novo, em Mateus 16 agora. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 27, diz assim. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lê o 28 também. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E essa passagem, ela às vezes confunde, né? Mas é só você ler o próximo trecho aí, o capítulo 17, que acontece a transfiguração de Cristo. Lembra? Jesus, Elias e Moisés lá no monte? Esses discípulos viram Jesus em seu reino. E aqui está a explicação. Mas o ponto aqui é que Jesus está falando que ele vem em glória com os seus anjos. Não é secreto. É todo olho verá, como diz Apocalipse, capítulo 1. Mas vamos para outro texto aqui, 24:30. Mateus 24:30. Hoje está bem estudo bíblico, assim, uma passagem e outra, mas a gente vai entender por que a gente está vendo tantas passagens aqui. Mateus 24:30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, novamente, mais um texto para dizer que não é secreto. Não é um arrebatamento secreto, mas é um evento em que todas as pessoas da terra verão. Quantos na segunda vinda de Cristo verão esse evento, né? Quantos verão a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 1:7. Agora eu coloquei os textos aqui para a gente ficar mais rápido. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. E aqui nesse trecho aqui nós temos o que é chamado em teologia de ressurreição especial. Jesus disse, aqui é João escrevendo a revelação que Jesus dá para ele, que aqueles que traspassaram Jesus, aqueles que estavam no evento da cruz, em algum momento, pouco antes da volta de Jesus, ressuscitarão para ver Jesus vindo em glória, e eles vão dizer, aquele que nós matamos na cruz realmente era o Filho de Deus. Muito bem. Agora, como Paulo descreveu a segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a descrição de Paulo, e depois vocês podem ler com mais calma o texto todo, é o seguinte: em algum momento os céus se abrirão, Jesus sairá do santuário celestial e com os seus anjos ele aparecerá no céu. Mas Jesus, na segunda vinda, não toca na terra, ele não pisa na terra. Na segunda vinda, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, eles se unem com os salvos vivos e vão todos se encontrar com Jesus nos ares.
E o que acontece com os perdidos? Depois vocês podem ler com calma Apocalipse capítulo 20. Quando Jesus voltar, todos os vivos que estão perdidos morrem e se unem com os mortos que estão perdidos e que não ressuscitaram na primeira ressurreição. E eles passam 1000 anos, segundo Apocalipse capítulo 20, e esses perdidos ressuscitarão no final do milênio. Eu sempre fico assim, angustiado quando eu tenho que explicar essas coisas muito rápido, porque tem muita coisa na Bíblia para a gente entender. Mas fica aqui a dica, tem uma temporada chamada Crenças Populares e tem outra temporada chamada A Procura da Verdade, no qual eu trato sobre a volta de Jesus em 2 programas e o milênio em um programa inteiro, que dá para a gente entender tudo, tá? Está lá no site youtube.com/Bíblia Fácil. Muito bem. E quais são os sinais da segunda vinda de Cristo? O que vai acontecer na terra antes que Jesus volte? Muito bem, Mateus 24, 6 e 7 diz assim: E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Abre a tua Bíblia em Mateus 24, que eu já vou explicar uma coisa que eu sei que está na cabeça aí de alguns já. A questão é a seguinte: mas pastor, sempre aconteceram guerras, sempre teve fome, sempre teve terremoto. Qual é a diferença para o período do fim? Bem, a gente precisa ir para um breve intervalo, mas eu te deixo com essa pergunta e eu volto respondendo ela. Se sempre teve fome, sempre teve guerra, sempre teve rumor de guerra, qual é a diferença para o tempo do fim? A gente volta já já para eu responder essa pergunta para você. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero te oferecer aqui a nossa revista Esperança especial para a família, que é a revista Lar Doce Lar. Aqui tem dicas preciosas da Bíblia para você ter uma família mais feliz, para resolver conflitos na família, para melhorar os relacionamentos. Essa revista foi escrita pela professora Sheila, que é nossa colunista na Rádio Novo Tempo, especialista em família, e essa revista pode ser sua sem custo algum. Basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12982444449, escreve assim: eu quero a revista Lar Doce Lar, e a gente vai mandar para a sua casa, tá bom? Muito bem. Eu terminei o outro bloco perguntando assim, mas, bem, sempre aconteceram guerras, terremotos, fome, qual é a diferença? Bem, a diferença está dita por Jesus no capítulo 24, que a gente está lendo no versículo 8. Olha comigo aí, você de casa está acompanhando, no versículo 8, vamos ler o versículo 7 também. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Lá em 1 Tessalonicenses, eu vou já ler esse texto com vocês, Paulo fala a mesma expressão, as dores do parto. Qual é a diferença de guerras perto da volta de Jesus para guerras antes? É a intensidade. A figura aqui é uma mulher grávida, né? Quem já esteve grávida aí sabe como é que funciona, assim, você tem lá, o neném vai crescendo e tal, 9 meses. Aí começam as dores do parto. Eu estava lá quando começaram as dores do parto da minha esposa. Começa uma dorzinha aqui, aí diminui, aí passa ali, 5, 10 minutos, aí tem de novo uma dor, aí daqui a pouco é de 7 em 7 minutos, daqui a pouco é de 6 em 6, de 5 em 5, e o desespero vai batendo no marido, né? De 3 em 3, de 2 em 2, até que a dor não passa mais. E quando a dor não passa mais, é porque o neném está para nascer. A figura que Jesus está usando aqui é como se o nosso mundo fosse uma mulher grávida. E as dores do parto, guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, estariam cada vez mais intensos e frequentes. Intensos e frequentes. E nós estamos vivendo no período do mundo que já não tem mais pausa nas dores do parto. Né? A gente está vivendo um mundo que é todo tempo tragédia. Todo tempo, você fica até assim, com receio de assistir um jornal, de acessar a rede social, porque é tragédia em cima de tragédia, escândalo em cima de escândalo. As dores do parto estão cada vez mais fortes. Jesus está voltando. Lucas 21, 26.
Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Isso aqui é uma expressão para a surpresa, né? O ladrão não avisa quando está vindo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto à mulher, que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo aqui que haverá intensidade e frequência maior das coisas antes da volta de Jesus. Mateus 24, 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Só para vocês terem um dado, desde a Segunda Guerra Mundial, 1945, ela terminou, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca mais o mundo deixou de ter uma guerra em algum lugar. Nós temos guerra ininterrupta neste planeta desde 1945. As dores do parto estão cada vez mais intensas, terremoto, fome e tudo mais. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E graças a Deus tem esse quase, porque nós podemos escapar deste sinal da volta de Jesus. De quase todos, mas é só você olhar para o mundo e você vai ver um mundo que tem um amor esfriado. Um amor que não ama mais, né? Muito bem. 2 Timóteo 3, 1 a 4. A gente está vendo sinais da volta de Jesus, tá? Eu espero que você de casa esteja aí relacionando o que você está lendo comigo na Bíblia com o que você vê no mundo aí, para você perceber que a volta de Jesus está iminente. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes. Presta atenção que se não parece o jornal de ontem, ó, né? Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é o mundo que a gente vive isso aqui, gente. A descrição de como são as pessoas no mundo que a gente vive, Jesus está próximo de voltar. E aqui está o último sinal da volta de Jesus. Lembra que quando ele falou de guerras, rumores de guerras, terremotos, ele diz assim, isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores. Então, quando é que chega o fim? Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso aqui é muito bonito, sabe por quê? Porque tem gente que vive na expectativa da volta de Jesus, baseado nos eventos cataclísmicos que acontecem no mundo. Então, assim, 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas foram atacadas, as igrejas encheram, nos Estados Unidos e no mundo todo. Por quê? O pessoal ficou com medo, meu Deus, agora vai acontecer alguma coisa, Jesus vai voltar. Aí, vem a pandemia. Gente, na pandemia aqui na Novo Tempo, nós enviamos muitos estudos bíblicos, especialmente os estudos bíblicos relacionados à escatologia, Apocalipse, Daniel, porque as pessoas ficaram com medo, aí vão atrás de Jesus, atrás da igreja e tal. Pandemia passou, muitos esqueceram. Aí vem uma guerra lá em Israel, aí, não, agora vai vir o fim. Por quê? Porque nós estamos acostumados a linkar o fim com catástrofes, com coisas ruins, mas o fim na Bíblia está ligado com uma coisa maravilhosa, com a pregação do Evangelho. O que marca o fim é a pregação do Evangelho em todo o mundo. E aí a gente, aqui no Brasil, parece que é fácil, né? Porque no Brasil, você pode pregar em qualquer lugar. Mas quando você olha para o mundo muçulmano, o desafio é muito maior. O que a gente chama de janela 1040, né? Aquele mundo muçulmano, norte da África, ali a parte muçulmana do mundo. Mas está acontecendo. Esses dias eu li um livro chamado Eu Sou N. É um livro da editora Mundo Cristão. E ele conta de conversões de muçulmanos ao cristianismo. E lá tem tantas coisas bonitas assim, muçulmano que sonhou com Jesus. Sonhou com Jesus. Muçulmanos que encontraram sinais de rádio que chegaram na casa dele, pela internet. E gente que teve que sair do seu país, porque ao se converter para o cristianismo poderiam ser mortos, né? Mas
o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Amigos, esse sinal aqui está acontecendo a passos largos. O sinal da volta de Jesus, da pregação do evangelho em todo o mundo, está acontecendo a passos largos. E tem muitos missionários no mundo fazendo isso acontecer, né? Inclusive os missionários digitais que nós temos estão fazendo esse evangelho do reino se espalhar pelo mundo todo, e Jesus vai voltar em breve pela graça de Deus. Pastor, eu ainda não compreendi a lógica dessa pregação a nível mundial. Por quê? Enquanto ela não acontece, a gente tem pessoas morrendo em todo mundo, os quais ainda não conheceram a Jesus. E a gente crê que Deus vai fazer o julgamento baseado nessas condições. Sim. E aí, a partir do momento que eu consegui chegar a todo mundo, mas quando eu chegar a todo mundo, muita gente não está no todo mundo, já se foi. O pastor sabe qual é a coerência disso? Veja, a primeira dificuldade que a gente tem em olhar é assim, mas como é que eu vou saber, porque tem que chegar rápido em todo mundo, senão vai morrer uma geração. Se chegar de um por um, vai morrer uma geração. Vou te dar um exemplo só. Aliás, 2 exemplos. Eu poderia te dar mais. Mas veja, Daniel, capítulo 6. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, lembra? Quando Daniel sai de lá vivo, o rei escreve uma carta para todo o seu império, que era o mundo conhecido daquela época praticamente, falando do Deus de Daniel. Esse é um exemplo. Foi rápido. Você lembra eu vou dar o exemplo de novo, de 11 de setembro de 2001. Até o dia 10 de setembro, quem conhecia Osama Bin Laden? Ninguém sabia quem era esse cara. Algumas pessoas no Oriente Médio. No dia 12 de setembro, o mundo todo sabia quem era esse cara. Por que eu estou dando esse exemplo? A pregação do evangelho em todo o mundo vai ser tão rápida, na hora que Deus determinar, que o mundo todo saberá. E hoje nós temos meios de comunicação que estão prontos para espalhar esse evangelho de maneira rápida. Veja, como é que vão acontecer com criancinhas, com pessoas que têm problemas mentais e não conseguem entender as coisas? Eu não sei, Deus vai cuidar delas. Mas o que a gente vê nos exemplos bíblicos é que a coisa vai acontecer de maneira tão rápida que o mundo todo vai conhecer esse evangelho, essa mensagem do evangelho, e Jesus virá. Mas aí, pelo que o pastor está falando, então, essa ansiedade que nós temos que ter para ganhar almas para Jesus, ela, logicamente, é latente, porque, né, conforme as pessoas estão morrendo sem conhecer a verdade, são almas que estão sendo perdidas. Seria com esse intuito já atual. Não necessariamente como a gente ouve muita gente falar assim, a gente tem que pregar para o mundo inteiro para Jesus voltar logo. Não, a gente prega porque a gente quer a salvação das pessoas e porque é um sinal da volta de Jesus. Mas veja, tem uma coisa nesse texto que é interessante. O tempo, o sujeito da frase "e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo" é Deus. A gente chama isso tem um nome técnico que me fugiu agora, mas é Deus quem cuidará da pregação do evangelho em todo o mundo. Nós participamos dessa pregação, mas a responsabilidade é dele. E em algum momento ele vai fazer essa mensagem se espalhar em todo o mundo. Agora, o que acontece com a pessoa que morreu e não ouviu a mensagem? Ela será julgada dentro do conhecimento que ela tinha. Ela não vai ser julgada pelo que ela não sabia, mas ela vai ser julgada pelo que ela sabia. Pedro? É que esse texto traz muito do amor de Deus por nós, né? Quando o texto foi lido, Gustavo começou a falar, me lembrou muito do que está em 2 Pedro 3, que ele vai falar assim das pessoas que zombam com relação à volta de Cristo, né? Que diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí, esse é o versículo 3. No versículo 9 vem a resposta, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque a volta de Cristo... E eu já vi muita gente tirar onda assim, Jesus, cadê? Desde a minha avó, que diz que Jesus vai voltar e nada. Mas o Senhor demora a sua volta justamente pelo que está escrito aí. Ele deseja que o evangelho seja pregado a toda criatura, como ele nos dá o mandamento do ID, né? Ele tem o desejo de salvar a todos através da mensagem de Cristo. Eu tinha colocado esse texto de 2 Pedro 3 lá no final, porque ele nos ajuda a lidar com a aparente demora. Mas esse texto é maravilhoso, porque ele diz assim, Jesus vai voltar. Ele tem paciência, mas um dia a paciência vai acabar também. E ele vai voltar e vai prestar contas. Luísa?
É claro que Deus é justo e ele vai julgar mediante o conhecimento daquela pessoa. Mas a gente precisa entender também, com muita clareza, que a ignorância ela não salva ninguém. Porque Não. senão a palavra não falava, vá lá e pregue o evangelho. E de pregar o evangelho para toda criatura. Senão seria algo assim, não fala para ninguém. Porque aí todo mundo vai ser salvo. Porque aí ninguém vai saber, a ignorância vai salvar. Mas a ignorância não nos salva. Exatamente. E Romanos capítulo 1, depois você lê com calma Romanos capítulo 1, diz que Deus se revela para as pessoas, inclusive pela natureza. Então todo mundo todas as pessoas da terra têm algum nível de revelação de Deus. E essas pessoas serão julgadas por esse nível. Mas você tem toda a razão. Não adianta você dizer assim, eu não quero saber, que é para eu não... Não, todo mundo vai ter algum tipo de responsabilidade a prestar diante de Deus. Pode completar. E quando o véu é rasgado e nós temos um relacionamento com Deus, a gente entende que, por exemplo, o nosso pastor ele gosta muito de falar que se você for na tribo indígena mais distante e você pegar a mulher do cacique, você vai ser morto. Uhum. Mas quem foi que disse para ele que adultério é pecado? Entendeu? Então, assim, a palavra ela é escrita também nos nossos corações. Ezequiel capítulo 31, na nova aliança, ele escreve os mandamentos no coração das pessoas. Né? Deus é justo e ele não vai condenar ninguém sem que essa pessoa mereça a condenação e ele não vai salvar ninguém sem que essa pessoa tenha aceitado o seu evangelho. Muito bem, então a vinda de Cristo será literal e pessoal, será visível, será audível, será gloriosa, será súbita e inesperada. E qual é o conselho de Deus para a humanidade? Mateus 24, 42 a 44. Vamos ler esse texto? Mateus 24, 42 a 44. Mateus 24, 42 a 44 diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Veja, tem muito mais coisas na Bíblia sobre a volta de Jesus. Mas o nosso foco aqui é pensar na redenção da família. A volta de Jesus é a redenção deste mundo todo para voltar para o plano original. Lembram? Período sem pecado, período com pecado, e a gente volta para o final da Bíblia com o período sem pecado. E o grande desafio nosso aqui, nesta temporada, é o seguinte: nós queremos ir para o céu com a nossa família, amém? O Pedro não quer ir sem a Luísa, né? Gustavo não quer ir sem a Aline, né? O outro Pedro não quer ir sem a Sâmela e sem a Maria. Eu não quero ir sem a Flor e sem os meninos. Mas como é que a gente faz? É Mateus 24, é estar preparado. Qual é o sinal de uma pessoa que recebeu salvação? A gente até conversou sobre isso. O sinal é a obediência à palavra. Gente, tem coisa na Bíblia que é inconveniente para a nossa vontade. Tem sim. Mas a gente vai dizer assim: Senhor, meu grande interesse é o céu. Então eu vou consagrar a minha família. É o meu convite para você também. Jesus está voltando. E talvez alguém esteja vivendo como os antediluvianos, ou como o pessoal de Sodoma e Gomorra. Estão mais preocupados com o que vai comer amanhã, mais preocupados com a viagem que vai fazer depois de amanhã, do que com a volta de Jesus. Amigos, nossas famílias precisam pensar na volta de Jesus todo dia. E meu convite para todos nós é que a gente viva pensando e se preparando para a volta de Jesus, para a nossa família estar pronta no dia que Jesus voltar. Você consegue, eu sei que vocês estão meio distantes, consegue dar a mão para o seu marido, para a sua esposa? A gente vai ouvir pode arrastar a cadeira, não tem problema. Nós vamos ouvir esse hino agora sobre a volta de Jesus. As famílias aqui estão unidas, decidindo que querem estar prontas para a volta de Jesus. E você aí na sua casa também. Decida se preparar para a volta de Jesus, conhecer a palavra, para que quando ele voltar, as famílias possam ir para o céu. Vamos ouvir o hino.
bate uma emoção. Cristo prometeu e Ele não falhará. Quando aqui voltar, me transformará, revestido de sua glória serei. Queridos meus vão ressurgir, não morte, não, mas dor. No auge da escuridão, o céu se para sempre estarei com Deus. Quando Deus chamar para ir ao lar, num piscar de olhos mudados serei. Novo coração, nova emoção e um novo nome também eu terei. As vozes de milhões de anjos vão anunciar Amém. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa desse dia,
os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. E aí Pedro diz assim: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não existe nenhum sentido em viver uma vida cristã se não for para esperar por esse dia. A vida cristã não se resume a isso aqui. A vida cristã se resume ao dia em que nós vamos encontrar com Jesus e encontrar com aqueles nossos queridos que se foram, né? Você está pensando na sua mãe, Aline? Eu também perdi meu pai. A gente quer se encontrar com eles. E o encontro é assim, a gente se encontra com Cristo e Cristo nos devolve aqueles que nós perdemos para a morte. Mas eu digo, não tem sentido em uma vida familiar cristã que não seja esperando por esse dia. Então eu tenho um convite para vocês e para você de casa também. Que a partir de hoje, nossa família tenha os nossos alvos aqui na terra. Alvos financeiros, alvos acadêmicos, alvos de viagem. Mas que o grande alvo seja estarmos prontos para a volta de Jesus. Subirmos como famílias. Subirmos como famílias para encontrar com Jesus nos ares. O meu convite para você é: se prepare. Pastor, como é que eu me preparo? Estude a palavra e veja o que Jesus pede de você. Se prepare para a volta de Jesus, porque muito em breve os sinais apontam. Muito em breve Ele vai voltar e a gente vai poder se encontrar com Ele. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque nós podemos viver com essa esperança. Esse mundo vai de mal a pior, mas a nossa esperança é de que em breve nós nos encontraremos com Jesus. Prepara nossas famílias, Senhor Deus, que maridos, esposas, filhos, todos nós estejamos prontos para encontrar com Jesus nos ares e voltarmos ao plano original, o Éden perfeito, Senhor. Nós entregamos a nossa família em Tuas mãos, para que o Senhor possa colocar o que precisa ser colocado, para que o Senhor possa retirar o que precisa ser retirado e nos preparar como famílias para subirmos juntos para os céus e depois habitarmos a nova terra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, foi muito bom. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você e a gente se encontra semana que vem já com a nova temporada. Eu me emociono porque foi muito lindo ver os nossos exemplos, os exemplos dos casais que estavam aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas com a mensagem. O pastor Felipe foi usado pelo Espírito Santo. São temas tão vastos, a gente conseguiu abranger, né, e gerar uma discussão saudável e que seja realmente uma bênção enorme. E eu estou impactada assim, com o nível do conteúdo, sabe? O pastor Felipe, eu queria deixar meu relato de quanto ele é usado por Deus no ensino da palavra e com muita facilidade de passar essa palavra, né? Então, a gente veio para servir com o conteúdo que a gente tinha, mas estamos saindo abastecidos e cheios, preenchidos, alimentados de tudo que nós recebemos. Então, eu e a minha casa somos muito gratas pela vida de vocês, pela vida da TV Novo Tempo e por estarmos saindo daqui tão abastecidos, né? A gente participou de uma imersão sobre família, e justamente numa transição onde nós estamos agora começando a cuidar de famílias. A gente já teve várias conversas no hotel, nos bastidores, de que a gente sai daqui um casal diferente. A gente já estava voltando muito, né, a nossa atenção para as coisas de Deus, mas sempre pode melhorar, sempre pode ser mais. E é muito, muito gratificante estudar a palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor por esse espaço, por essa rede de televisão, num mundo que está tão preocupado com tanta coisa em correr atrás do vento, estar trazendo a palavra de Deus dia a dia, de forma gratuita, e dedicar uma temporada à família. A gente veio aqui com bastante expectativa, também nervoso, claro, como a primeira participação na televisão, né? Mas assim, a gente saiu daqui levando muito mais aprendizados do que aquilo que a gente conseguiu contribuir. Sim, com certeza, com certeza. E assim, nós somos representantes de outra denominação, nós não somos adventistas, então nós, obviamente, não concordamos 100% em tudo,
mas nós podemos enxergar que o centro, aquilo que nos une, é maior do que aquilo que nos separa, sabe? O evangelho, o amor a Deus, o temor do Senhor. E, como o Pedro falou, nós aprendemos muito mais do que a gente pôde entregar. E eu queria deixar uma mensagem, sim, né, que acima de tudo, guarde o seu coração ao Senhor, um coração humilde, quebrantado, busque ao Senhor, priorize a boa parte, né, que é buscar ao reino de Deus em primeiro lugar, e priorize o seu lar, a sua família, tempo de qualidade com a sua família, não desista da sua família. Eu sei que são muitos processos e dores que nós passamos, mas não desista. Volte para o secreto, volte buscar o Senhor na sua intimidade, porque eu sei que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Então, a minha casa vive essa verdade de reconstrução e eu acredito muito no poder que há no nome de Jesus e na autoridade que Ele tem para guardar a família.